noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal do YouTube, boa noite, pessoal do Spotify. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao último encontro do curso de Bibliologia. A Irene está aqui para interagir. E está muito frio, apesar muito de ter frio, certas pessoas que estão de cabeça. Muito frio em Curitiba. Hoje é dia 30/6, último dia do mês, último dia do semestre, segundo o que está marcando aqui, 17 graus. Para algumas pessoas é muito frio, para outros nem tanto. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, espero que estejam bem, que tenha sido uma boa semana. E apesar de tudo, que haja esperança, que haja alegria, estamos juntos aqui para mais um encontro. Enquanto vocês vão entrando aí na sala, eu vou pedindo para que compartilhem a live, curtam, se inscrevam no canal. Nós estamos com mais de 880 inscritos, e isso é muito bom para um canal de material pesado como esse. Estamos com 2 cursos tramitando, esse que termina hoje, em andamento, esse que, por falar em judiciário, né, em TSE, trânsito em julgado, né? A aula de hoje é trânsito em julgado. Terminamos hoje o curso de bibliologia. Estou contente por completar essa tarefa, um curso importante, difícil, pelo menos serve de ponto de partida. Espero que eu tenha aberto aí caminhos para reflexão e ao mesmo tempo respondido pelo menos as questões básicas. E no domingo, aos domingos pela manhã, estamos meditando, estou levando vocês de carona comigo numa busca pessoal que eu estou fazendo a respeito do sentido da igreja e do sentido do reino de Deus. Se o reino de Deus é o tema principal da pregação e da ação de Jesus, considero fundamental, e acredito que vocês concordem comigo, que nós temos que entender o que isso significa e que sentido isso tem para a nossa vida hoje. Bom, hoje é a aula, então, número 10 do curso de Bibliologia. Esse assunto deve abrir espaço para uma segunda etapa, um curso em outras abordagens, no sentido de hermenêutica, de exegese. Mas hoje terminamos, então, este curso, este mini curso, né, de 10 aulas, em que nós tratamos basicamente da história da Bíblia, da formação da Bíblia, do cânon da Bíblia, das discussões elementares iniciais que afetaram a formação do livro sagrado de todos os cristãos. O curso se deu mais ou menos assim, basicamente nessa divisão. Nas primeiras 2 aulas eu tratei de temas introdutórios, temas que eu julguei relevantes para a compreensão do assunto, para fazer um tipo de nivelamento com vocês que estão assistindo. Depois eu contei um pouco da história da Bíblia, acho que foi a parte mais pesada do curso, porque eu contei desde a história da escrita, a história da tradição oral, a transformação, a transição disso para a escrita, depois a preservação e, por fim, então, nas aulas, acho que 7 e 8, tratei do cânon do Antigo Testamento, e desde a aula 8, estou tratando do tema do cânon do Novo Testamento. No Novo Testamento, eu optei por tratar primeiro do conteúdo do conjunto de 27 livros. Na aula passada, nós tratamos da divisão do cânon,
ou melhor dizendo, das discussões, dos debates que aconteceram com respeito a qual livro entra, qual livro não entra, né? E as variações que existem nos diversos cânones, embora sejam variações pequenas, porque católicos e protestantes combinam nessa questão. E hoje, então, eu quero repassar a aula passada, mas num nível mais histórico. Eu não sei se vocês se lembram que eu disse que a matéria da aula passada e desta aula poderiam ser dadas numa ordem inversa. Tanto faz dar a história primeiro, como eu vou dar hoje, ou as discussões que aconteceram a respeito do cânon. Então, eu estou repetindo o material da aula passada, porém agora numa abordagem histórica. Então, na aula passada eu falei de 4 conjuntos de livros Homo Logumena, aceito por todos, livros Anti-Logumena, ou seja, livros que foram debatidos e depois aceitos por todos. Falamos de livros apócrifos, que são livros bons, aceitáveis, úteis, porém não têm o mesmo status que os livros do cânon. E, por fim, os livros pseudoepígrafos, que são livros mais problemáticos, de falsa autoria, com diversas influências heréticas, gnósticas, filosóficas e que, portanto, não têm valor, pelo menos não no sentido teológico. Hoje eu quero retomar esse assunto com vocês, mas numa abordagem histórica. Então eu quero colocar este debate do cânon, mas em etapas históricas, etapas cronológicas. Então eu quero dividir em 3 etapas, tá? 3 etapas de canonização, as 3 etapas vão desde aquele período em que a igreja está apenas lendo e copiando escritos, até o momento em que ela formaliza e fecha a questão. Esse debate, como eu falei na aula passada, ele vai levar aí cerca de 400 anos, né? 300 anos, se a gente considerar a partir do ano 100, né? Por que ano 100? Porque no ano 100 encerram-se as eras apostólica e subapostólica, né? E então os escritos do Novo Testamento estão fechados e eles vão entrar então naquela fase de discussão. Como a abordagem da aula de hoje é histórica, tá? A história dessa discussão, nós vamos tratar então mais no sentido histórico. Espera aí que eu estou com uma dificuldade aqui para abrir meu arquivo. Vou tentar de novo, enquanto eu estava fazendo... Tá. Tá, tudo bem. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir minhas anotações, porque eu não posso dar aula de história só de memória. Mas vamos lá. Recapitulando então. Lembrem vocês que na aula passada eu comecei colocando uma tabela de datas, dividindo em mais ou menos 3 eras, né? Uma era que é a era apostólica, que vai de Jesus até a queda de Jerusalém. Então, do ano 30, morte de Jesus, até o ano 70. Esse é um período que é dominado, ou seja, os protagonistas deste período são os apóstolos. É claro que não todos, eles vão morrendo ao longo desse período, mas a gente situa o ano 30, por quê? Aliás, o ano 70, por quê?
Porque Pedro e Paulo, que são os principais apóstolos, morrem na década de 60, por volta do ano 67, por aí, entre 64 e 67, os dois principais apóstolos são martirizados. Pedro é crucificado de cabeça para baixo e Paulo é decapitado. E no ano 70 cai a cidade de Jerusalém. E com a queda da cidade de Jerusalém, está extinta a igreja de Jerusalém. Portanto, a igreja vai transitar por outros territórios. Ela vai emancipar-se, digamos, ela vai desvincular-se de Jerusalém. Do ano 70 até o ano 100, a gente chama de era subapostólica. Por quê? Porque é a geração posterior aos apóstolos, aquela segunda geração de homens como Lucas, Timóteo, Tito, Epáfras e toda essa turma ali que o Novo Testamento nomina, muitos outros não nominados, mas que estão ligados diretamente aos apóstolos. Então, é uma segunda geração sucessora dos apóstolos. A partir do ano 100, nós entramos na era da patrística. Por que se chama patrística? Por causa de pater, por causa de pais, por causa de padres da igreja, pais da igreja. Então esse é um momento em que a igreja está se estruturando para viver agora, não mais ligada àquela primeira e segunda geração, mas sofrendo as angústias, a perseguição, a hostilidade no Império Romano, ela está se estruturando em torno destas grandes lideranças. Não são ainda lideranças formais, oficiais, como vai acontecer com a igreja pós-constantiniana, porque é uma igreja proibida, é uma religião ilícita. Mas esses homens acabam se tornando grandes pais da igreja. São bispos, são teólogos, são acadêmicos, são pessoas convertidas, são pessoas que tentam fazer a proteção interna da igreja e externa também. Esses homens, diversos deles, é uma lista em aberto e também uma data em aberto que vai durar até, digamos, os anos 400 e tanto, né, quando cai Jerusalém. É claro que antes disso a gente tem uma data muito importante, que é a conversão de Constantino. Depois a gente tem outra data importante, que é a queda de Roma. Depois a gente tem outra data importante, que é a divisão da igreja. Então, recapitulando a terceira etapa, que é a etapa da patrística, que começa no ano 100, tá? Então, se quiser anotar essas datas, pode anotar. No ano 312, nós temos a conversão de Constantino. É um cavalo de pau na história da igreja. Por quê? Porque a igreja sai das catacumbas, ela sai das arenas dos leões para a oficialidade. Então a igreja passa a desfrutar da proteção do imperador. O cristianismo não é agora apenas uma religião permitida, mas é a religião do próprio imperador. Pouco tempo depois, ainda nesse século, o cristianismo recebe o status de religião oficial. E aí a situação se inverte completamente, ou seja, do início do século, conversão de Constantino, até o final desse século, não preciso citar aqui datas para não confundir, o cristianismo passa de religião proibida para religião oficial. Ok? Menos de 100 anos depois que o cristianismo se torna religião oficial, no ano 476, o cristianismo, aliás, a cidade de Roma,
é tomada pelos bárbaros e o Império Romano Ocidental é extinto, tá? Então a igreja passa a ter uma sede na mão dos bárbaros e uma sede na mão dos romanos. Isso é muito importante, tá? Então, quais são essas duas sedes? Roma e Constantinopla. Roma está com a sua porta aberta para um povo desconhecido, que vai ter que ser cristianizado, educado, a paz negociada, e no lado oriental a igreja está em paz, sob proteção do imperador oriental. Então a igreja passa a ter duas sedes, tá? Uma terceira data que eu vou colocar é o ano de 1054, quando a igreja, depois de séculos de tensão e de perturbação interna, de hostilidade interna, de rivalidade entre Roma e Constantinopla, finalmente se divorcia. Esse evento é chamado de Grande Cisma. Daí nasce de um lado a Igreja Católica e do outro lado a Igreja Ortodoxa. Cisma entre Roma e Constantinopla. Isso, entre a Igreja Ocidental e Oriental, entre Roma e Constantinopla, entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Por que eu estou colocando estes marcos temporais? Para a gente debruçar agora a história da formação do Novo Testamento no curso dessa história, tá? Então, é nesse sentido que... Igreja Ortodoxa, Católica e Ortodoxa. Não consegui abrir minha lição ainda, já fiz a recapitulação, já fiz a história. Alguma dúvida até aí? Ficou claro? Era apostólica, do ano 30 ao ano 70. Deixa eu ver, agora vai. Do ano 30 ao ano 70. Era subapostólica dos 70 a 100, né? E era da patrística a partir daí, tá? Era da patrística a partir daí. Dentro da era da patrística, que é onde nós vamos estudar hoje, por quê? Porque a era apostólica e subapostólica está dentro do Novo Testamento, tá? Nós vamos estudar, então, apenas a era da patrística, a partir do ano 100, tá? A partir do ano 100 até que o assunto esteja resolvido. Nesse período da patrística, estou fazendo uma recapitulação para ver se eu consigo ser bem claro. Porque eu estou falando com vocês e ao mesmo tempo tentando resolver o problema do meu arquivo. Aí fica meio difícil. Ainda bem que eu não tenho que interagir no chat, porque senão eu vou ter que dar aula de memória. Mas vamos lá. A partir do ano 100, que é a era da patrística, eu vou colocar algumas datas importantes. Uma data muito importante é a data de 312. Por quê? É quando o imperador Constantino se converte. Quando ele se converte, ele edita um decreto, né, tornando o cristianismo religião lícita. E não apenas isso, é a religião do próprio imperador. Então a religião sai lá das catacumbas e vai para o palácio de Roma. A nobreza de Roma adere à religião do imperador. Algumas décadas mais tarde, outro imperador chamado Teodósio, não tinha falado isso, também não precisa anotar porque não é importante, outro imperador chamado Teodósio é convencido a transformar o cristianismo em religião oficial. Então, aquela religião que estava sendo perseguida, banida do Império Romano, agora se torna uma espécie de cola que mantém o império, protegido, fortalecido.
Nesta época, o império já está dividido em duas bandas, a banda de Roma e a banda de Constantinopla, tá? Então, o império, por uma questão estratégica, está dividido em duas partes. Isso é chamado na história de Império Romano do Ocidente, cuja capital é Roma, Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla, em homenagem a Constantino. Quando essa divisão acontece, surge uma nova igreja poderosa, a Igreja de Constantinopla. Então, a igreja não tem mais Jerusalém, mas ela tem uma sede em Roma, ela tem uma sede em Constantinopla, ela tem uma sede em Antioquia, ela tem uma sede em Alexandria, depois a igreja de Jerusalém renasce. Então, a igreja está agora orbitando em torno de grandes lideranças. Ocorre que cerca de 100 anos depois, menos de 100 anos depois, que o império está dividido e que o cristianismo se tornou religião oficial, a parte ocidental é derrotada pelos povos bárbaros, chamados bárbaros. Isso acontece em 476. Quando isso acontece, acentua a divisão da igreja. Então você tem líderes no lado ocidental, no entorno de Roma, é a igreja ocidental, a teologia ocidental, e você tem pais da igreja e lideranças da igreja no lado oriental. Só que tem uma diferença grande agora, porque o lado ocidental, o lado de Roma, tem que negociar agora com os novos donos do mundo, que são povos não cristãos. Então a Igreja Católica se torna, por um lado, frágil, por outro lado, poderosa, porque ela assume a liderança do mundo ocidental. E ela vai negociando com os reis bárbaros, esses povos bárbaros vão se convertendo ao catolicismo e vai se tornando um grande domínio cristão. No lado oriental, a situação é diferente, porque o Império Bizantino, o Império Oriental, tem a sua capital em Constantinopla. Então, essa tensão entre o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla vai azedando, até que no ano 1054, portanto, 500 anos depois, 600 anos depois, definitivamente o bispo de Constantinopla exclui o bispo de Roma e o bispo de Roma exclui o bispo de Constantinopla, e essas igrejas ficam de mal uma da outra, E eles ficam de mal até o século passado, até agora, recentemente, quando um papa foi encontrar o patriarca e etc, e eles voltaram então a conversar. Dentro desta história é que nós vamos então agora, meu arquivo abriu, é que nós vamos então agora falar do cânon, da história da canonização do Novo Testamento. No início, lá no ano 100, o que nós temos? Escritos dos apóstolos, que circulam no meio da igreja. Isso é o que nós temos. No final deste período, lá pelo ano 400, 500, por aí, o que nós temos? Uma lista de livros formalmente reconhecida, na qual constam os livros aprovados e aceitos por todos. Olha como estou invocando a aula passada. Constam aqueles livros que foram debatidos, mas por fim foram aceitos, e não constam ou estão fora do cânon do Novo Testamento aqueles livros que, mesmo tendo circulado no meio da igreja, são considerados apócrifos e pseudo-epígrafos. Deu para entender? Alguma dúvida, sim? Acha que tá... Tá.
Então, gente, a partir de agora, do ano 100 até por volta lá do ano 500, eu vou contar a história da canonização, para vocês entenderem como isto foi acontecendo num processo gradativo, tá? A primeira parte, eu vou dividir em 3 partes essa história, tá? A primeira parte vai do ano 100 ao ano 200, tá? A segunda parte, do ano 200 ao 400. E a terceira parte, a partir do ano 400. Mais ou menos assim, tá? Estou fazendo aqui uma fatiação, uma divisão um pouco arbitrária, um pouco grotesca, só para poder situar os eventos, ok? Então, do ano 100 ao ano 200, do ano 200 ao 400 e depois do ano 400 em diante. Se vocês me convencerem, depois eu posso até mudar essa ordenação aqui, né? Eu estou tentando fazer uma divisão em etapas para poder ficar mais... vamos por partes, né? A primeira parte, então, ela é muito curiosa, a partir do ano 100, né? Ela é muito curiosa. Por quê? Porque os cristãos tinham, então, nas suas igrejas, nas suas comunidades, pensem nas igrejas como pequenos grupos caseiros, igrejas domésticas, pequenos salões, pequenos comércios, pequenos lugares onde os cristãos se reúnem, muitas vezes escondidos. Nessa rede de igrejas, pequenas igrejas cristãs, espalhadas por todo o império, transitam escritos de autoria dos apóstolos e os evangelhos, tá? Então, os evangelhos, as cartas de Paulo, as epístolas universais, algumas transitam amplamente, como os evangelhos, por exemplo, ou as cartas de Paulo, outras epístolas transitam mais localmente, né? Não transitam por toda a igreja. Isso eu falei na aula 8 e na aula 9. Mais ou menos por volta do ano 150, um homem rico da Ásia Menor, filho de bispo, ele não era bispo, mas era filho do bispo, né? Da atual Turquia, de uma certa região do norte da Turquia, chamado Marcion, resolve fazer por sua própria conta uma lista oficial dos livros que deveriam ser preservados pelos verdadeiros cristãos. O problema é que esse cara estava numa rota de afastamento da igreja. Ele estava envolvido em heresias, em correntes teológicas minoritárias e altamente problemáticas. Mas como ele tinha dinheiro e ele tinha as condições, ele lançou, antes que qualquer outra autoridade da igreja lançasse ou tratasse da questão, ele se adiantou e lançou a sua própria lista. A lista dele tinha apenas 11 livros. Um evangelho, Evangelho de Lucas, que ele chamava pelo nome grego de Evangelicon. Então, apenas um evangelho. Rejeitou Mateus, rejeitou Marcos, rejeitou Lucas. Para ele, apenas, João, né? Mateus, Marcos e João. Aceitou apenas Lucas, porque para ele apenas Paulo entendeu Jesus Cristo. E, portanto, apenas Paulo, os escritos de Paulo, deveriam ser preservados. Então, ele preservou apenas um evangelho e as 10 epístolas de Paulo, que são todas menos as pastorais. Paulo escreveu 13 epístolas, sendo 10 pastorais. Então, ele conservou apenas
as 10 epístolas e lançou fora as pastorais. Então, o cânon deste homem, já vou dizer o nome dele, tinha apenas Lucas, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, nessa ordem, Romanos, 1º e 2º Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, nessa ordem, apenas 11 livros. Era mais ou menos o ano 150 quando ele fez isso. Esse homem se chama Marcion. O cânon que ele lançou ficou conhecido como cânon marcionita, né? E ele é o fundador de uma das grandes e mais antigas heresias que ameaçou a igreja da patrística, o marcionismo. Esse homem, ele repudiou o Deus do Antigo Testamento. Vocês vão perceber que o erro que ele cometeu ainda está aí. Ele não conseguia relacionar Deus do Antigo Testamento com Jesus Cristo. Para ele, o Deus do Antigo Testamento era um verdadeiro demônio, era um demiurgo, era um Deus mau. E Jesus Cristo é o representante do verdadeiro Deus, o Deus bom, né? E Jesus Cristo, então, teria sido morto por esse Deus mau. E o Deus bom ressuscitou a Jesus Cristo e levantou Paulo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. É uma heresia muito primária, muito rudimentar, mas que causou um grande estrago na igreja primitiva. Assediou e perturbou a igreja durante muito tempo e diversos pais da igreja tiveram que enfrentar o estrago causado por esse herético rico, né? Ele, para vocês terem uma ideia, ele deu dinheiro para a igreja, ele tentou comprar títulos da igreja, mas quando a igreja percebeu, os principais bispos perceberam o erro que ele estava cometendo, devolveram todas as ofertas dele e excomungaram ele da igreja. Ele viveu mais ou menos entre o ano 80 a 160. E por volta do ano 150, ele lançou o seu cânon. O importante desse cânon é o seguinte, é que o fato de ele ter tomado a iniciativa de publicar esta lista despertou nos bispos da igreja, e quando eu falo bispos da igreja, não pense nesses homens chiques de preto e púrpura, não. Hominhos das catacumbas, hominhos dos porões, tá? Pastores do povo de Deus. Esses homens perceberam a urgência de enfrentar essa questão, definindo para os cristãos quais eram os verdadeiros livros que continham a doutrina integral, saudável, a sã doutrina que os cristãos deveriam perceber. Não tem Bíblia ainda. Tem apenas cópias das cópias das cópias e as testemunhas de 3ª e 4ª geração dos apóstolos. Então é um momento muito crítico, muito sensível para a igreja. E nesse momento estão pululando por todo lado escritos falsos, aqueles livros pseudo-epígrafos, e heréticos, falsos mestres, né? Então este perigo que vem de dentro da igreja aguça nos pastores da igreja a urgência de reagir e dizer para os irmãos quais livros eles podem e devem ler. Contra Marcion ou Marcião. Então eu estou citando o nome desse cara porque é impossível estudar o cânon do Novo Testamento sem mencionar este Marcion. Porque ele emula
ele incita a igreja a enfrentar um problema que, por causa da omissão da igreja, foi ocupada, foi, digamos, surpreendida por esta lista castradora, né? Que ia jogar tudo fora, iria reduzir tudo a Lucas e Paulo. E então a igreja teve que reagir para preservar esses escritos que estavam circulando no meio da igreja, né? Preservar manuscritos, conferir, ver qual estava correto, qual não estava correto, qual tinha mistura, qual não tinha mistura e tal. Isso demandou um hercúleo trabalho por parte dos verdadeiros pastores da igreja. Eu coloquei um post essa semana e alguém veio e falou justamente que Deus era um demiurgo mau. Exatamente. Então, o marcionismo está vivo. Exatamente. Né? Esta palavra demiurgo não é uma palavra criada pelos heréticos. Ela é de Platão, acho que até anterior a Platão, não me lembro bem. Eu sei que Platão lidou com essa palavra. Mas os gnósticos, que são esses heréticos, se apropriaram desta palavra e a usaram para desenvolver as suas heresias. Um outro herético moderado, é um tal de Valentino, que, embora tenha também mergulhado em heresia gnóstica, pelo menos nos prestou o serviço de ser contra Marcion, né? E esse Valentino, ele cita nos seus escritos, porque ele era um teólogo, ele deixou muita coisa escrita, ele era de Alexandria, ele cita diversos livros do Novo Testamento. Então ele reconhece diversos livros como sendo autorizados, como sendo bons para a fé. Mas ele não aceitava aqueles considerados antilegumena. Então, ele não aceitava pastorais, por exemplo, não aceitava Hebreus, não aceitava Tiago, 2 Pedro, João, Judas e etc. Mas, por outro lado, aceitava um chamado Evangelho da Verdade e aceitava um escrito chamado Pregação de Pedro. Então, vocês percebem a confusão deste período. Ele viveu aí mais ou menos na mesma época que Marcion, esse chamado Valentino. Alguns pastores da igreja, homens brilhantes, homens santos, homens que são considerados santos pela igreja católica, pela igreja ortodoxa, homens que foram mártires, homens que tiveram contato direto com João, por exemplo, o João de Éfeso, o João do Evangelho, o João do Apocalipse, homens santos desse período, do mais alto nível moral, espiritual e teológico, atuaram contra esses heréticos e deixaram nos seus escritos, nas suas cartas, nas suas epístolas, diversas menções aos livros sagrados do Novo Testamento. Então, por que eu vou citá-los aqui agora? Eles não elaboraram uma lista canônica. Ninguém pode dizer assim, fulano editou um contra-cânon, né? Não. Mas eles escreveram muito para a igreja e nos seus escritos constam citações de livros do Novo Testamento. Então, o que os estudiosos do cânon do Novo Testamento fazem? Eles percebem nesses santos homens como eles consideraram esses livros do Novo Testamento. Então, assim, se o cara citou Mateus, citou Romanos, citou Hebreus, citou João, citou Lucas, o que eles entendem? Esses homens consideravam esses livros como sendo canônicos. Deu para entender? Então, a importância deles, eles são importantes porque eles escreveram muito, são aqueles livros apócrifos, que eu disse que são bons, porém não tem nível canônico, mas nesses escritos há muitas citações de livros da Bíblia. Então, o que os estudiosos do Novo Testamento deduzem?
eles, embora não tenham escrito um cânon, deixaram para nós informações que nos dão segurança de que eles consideravam esses livros bons, tá? Então, um homem chamado Inácio, bispo da igreja de Antioquia lá da Síria, onde Barnabé foi pastor, Paulo foi pastor, né? Esse Inácio que viveu entre o ano 30, olha só, ele é do ano 30, 35, até mais ou menos o ano 100, este homem que foi discípulo de João menciona os evangelhos como sendo escritos sagrados. Ele menciona Mateus, Lucas, Atos, Romanos, 1 Coríntios, Efésios, Colossenses e 1 Tessalonicenses. Então a gente pode recolher de Inácio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros mencionados nas suas cartas. Um outro bispo de uma daquelas igrejas do Apocalipse, a igreja de Esmirna, que é uma das 7 igrejas da Ásia, esse pastor chamado Policarpo, bispo de Esmirna, que viveu entre o ano 70 e o ano 155, que também foi discípulo de João o apóstolo. Menciona escritos do Novo Testamento cerca de 100 vezes em seus escritos. Então ele cita, olha só, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Hebreus, 1 Pedro, 1 e 3 João. Então, nos escritos de Policarpo, a gente consegue extrair uma boa parte do cânon do Novo Testamento. Um outro homem, santo também, chamado Justino, apelidado de Justino Mártir, porque foi martirizado por amor da sua fé, ele menciona nas suas epístolas um escrito chamado Memória dos Apóstolos, no mesmo nível do Antigo Testamento. Então, esse aqui seria o livro de Atos, no mesmo nível do Antigo Testamento. Também considera os 4 evangelhos e o Apocalipse de João como tendo valor canônico. Então, a gente vai recolhendo daí material para compor o nosso Novo Testamento. Percebam que debaixo da perseguição, do martírio, da hostilidade, os cristãos estão fazendo a sua seleção de material considerado sagrado, pelo qual vale a pena morrer. E também estão dizendo tais e tais escritos não têm a mesma qualidade. Por volta do ano 1740, prestou atenção? 1740, século XVIII, um cardeal católico encontrou em Milão um fragmento que deve ser do ano 170 a 200, então presta atenção, por volta do ano 1740, um cardeal católico encontrou numa biblioteca de Milão um fragmento, um pequenino manuscrito, que é atestado como sendo do ano 170 a 200, que menciona todos os livros do Novo Testamento como sendo os livros autorizados da Igreja. Ou seja, no final do século II, a discussão já está bem madura. Este documento ficou conhecido na história como Cânon Muratoriano, em homenagem ao nome desse cardeal, que é Dom Ludovico Muratori.
Muratori, né? Então ficou conhecido como cânon muratoriano. Ele é um pequeno fragmento, ele está rasgado, ele não tem o início, então ele não menciona Mateus e Marcos, mas menciona Lucas como sendo o terceiro evangelho. Então todo mundo concorda que ele está pensando em Mateus e Marcos, embora a danificação, né, a deterioração desse manuscrito não permita a gente ter certeza. Mas como Lucas é o terceiro evangelho, então está tudo correto. Ele menciona então Lucas como terceiro evangelho, pressupondo a existência de Mateus e Marcos, menciona João, menciona Atos, menciona as 13 epístolas paulinas, portanto, eclesiais, pessoais, pastorais, as 13 completa, menciona Judas, menciona 2 epístolas de João, não fica claro qual, mas provavelmente a primeira e a segunda, ou a primeira e a terceira, menciona 2 apocalipses, o de João e o de Pedro. Então o Apocalipse de Pedro ainda andava no meio dos escritos, a igreja ainda não tinha uma posição a respeito do de Pedro, mas também não tinha uma posição a respeito do Apocalipse de João. Porque eu falei na aula passada que João foi um livro antilogumena. Foi um livro que demorou a receber consenso, né? Não é que ele era rejeitado pela igreja, não era aceito pela igreja toda. Era aceito por parte da igreja, isso, e rejeitado por outro. Não inclui Hebreus, olha aqui o problema do antilogumeno, não inclui Hebreus, não inclui Tiago, não inclui 1 e 2 Pedro. E um livro apócrifo, muito bom, muito popular, muito conhecido, chamado Pastor de Hermas, não é introduzido no cânon, mas a leitura é recomendada. Então, esse documento muratoriano lançou muita luz sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Por que eu comecei a aula de hoje colocando aquelas datas da história? Para a gente entender que nesta época, até o ano 200, até o ano 300, a igreja está tratando dos seus assuntos internos às escondidas. Não há possibilidade de fazer um concílio, não há possibilidade de fazer um debate. A igreja está lutando para preservar a vida. Esses nomes que eu citei aqui, Justino, o Inácio, Policarpo, todos são mártires. Eles estão escrevendo com a corda no pescoço, com a espada atravessada na garganta, né? Então é neste clima que a igreja está tratando do tema. Portanto, essa informação nos ajuda a evitar aquela fake news de que o cânon do Novo Testamento foi votado lá num concílio por bolsonaristas indicado pelo Constantino. Não foi. Foi um processo vital, interno, importantíssimo para a sobrevivência da igreja, ok? Não teve CPI do cânon do Novo Testamento, não. A coisa foi digerida internamente e regada a sangue, tá? Esta luta da igreja interna para combater internamente as heresias, os erros, e também combater externamente os inimigos, nos leva à segunda fase, a fase dos grandes pais da igreja, dos teólogos, dos homens que fizeram um trabalho acadêmico, teológico, filosófico, apologético em defesa da igreja e por isso mesmo aprofundaram o tema, tá? Então aqui a minha divisão fica um pouco arbitrária, mas vocês vão entender a minha lógica aqui, né?
Então, a segunda fase é, digamos, uma segunda geração de pais da igreja. Não exatamente no sentido cronológico, mas talvez no sentido teológico, né? No sentido acadêmico mesmo. Um deles é o Irineu, bispo de Lyon, que combateu firmemente as heresias de Marcion e de Valentino. Então, embora Marcion e Valentino fossem inimigos entre si, adversários teológicos, Irineu combateu os dois. Ele foi bispo de Lyon, na França. Então, percebam que esse bispo já está na Igreja Ocidental e nos arredores do Império Romano, né? É o império que já está expandindo para a Gália, né? Ele vai citar nos seus escritos, e ele escreveu muito, escreveu diversos volumes que estão aí disponíveis em português, né? Ele vai citar todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemon, 2 Pedro, 3 João e Judas. Não porque esteja rejeitando, porque nos seus escritos não fez uso deles. Então, a questão aqui não é canônica. A questão aqui é que Irineu cita como fonte bibliográfica, nos seus escritos, todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemon, exceto 2 Pedro, 3 João e Judas. Mas a discussão aqui não é se esses livros são bons ou não são bons, apenas que não há citações desses livros nos seus escritos. Ele aceita todos os livros do Novo Testamento e ainda acrescenta 2, né? Então, ele aceita os 27 livros e ainda aceita mais 2. Quais são esses mais 2? 2 livros apócrifos. Uma epístola de Clemente, que foi um importantíssimo bispo de Alexandria, já vou falar dele, e aceita o pastor de Hermas. Como o debate não é canônico, ele não está fazendo uma lista de livros sagrados, ele aceita esses livros como sendo bons para a fé, ou seja, que leiam, que estudem esses livros. Eles contêm doutrina boa, vale a pena, mas rejeita completamente a posição de Marcion e rejeita completamente a posição de Valentino. Esse bispo viveu entre o ano 120, 140 mais ou menos, até o ano 200. Então vocês percebem que ele é de uma segunda geração, né? Os bispos que eu citei anteriormente eram do século I virando para o século II. Esses aqui já são do século II virando para o século III. É uma segunda geração, tá? Um segundo pai da igreja, que também é um gênio da teologia, um grande homem do início da igreja, é justamente o Clemente de Alexandria, que vai fazer citações nos seus escritos de todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemon, exceto Tiago, exceto 2 Pedro, 2 e 3 João. Não porque ele esteja contestando esses livros, apenas porque não os menciona. Não coube mencionar, mas não significa que ele rejeite. Ele aceita todos os livros e aceita também mais alguns que ele provavelmente considerou importante. Ele aceitava um evangelho que ficou conhecido como Evangelho dos Egípcios. Ele aceitava evangelho aos hebreus, que é um evangelho muito popular entre judeus cristãos, né? Se não me engano, era uma seita e depois acabou se dispersando. Ele aceitava tradições de Matias, ele aceitava a pregação de Pedro, aceitava 1 Clemente, aceitava a epístola de Barnabé, aceitava o Didaquê, que eu falei na aula passada, aceitava o pastor de Hermas e aceitava o Apocalipse de Pedro. Percebe como o processo é lento, né? Eles vão rejeitando livros, mas a aceitação do material ainda tem uma certa
não tem critérios claros, né? Provavelmente porque não havia uma ameaça clara na leitura destes livros. Um terceiro pai da igreja dessa segunda fase, que também é um gigante do período, um homem importantíssimo, famoso, acadêmico, teólogo, apologista. O que é um apologista? É alguém que escreve para defender a doutrina cristã para o público externo, né? Então, chamado apologista, da apologética. O que é a apologética? É o debate em defesa da fé cristã, né? Com intelectuais não cristãos, com ateus, com filósofos. Ele aceitava também todos os livros do Novo Testamento. Aliás, aceitava não, citava todos os livros do Novo Testamento, exceto 2 Pedro, Tiago, 2 João e 3 João. Sempre os antilogumena. Deu para perceber? Sempre está naqueles 7 livros debatidos ali, né? Então, não há citação nos escritos de Tertuliano a respeito de 2 Pedro, Tiago, 2 e 3 João. Aceitava todos os livros, inclusive Pastor de Hermas. Então, o Pastor de Hermas é um livro que circulou no meio da igreja durante muito tempo, até que num dado momento ele vai ser rejeitado, né? Como não tendo o mesmo status dos livros do primeiro século, que estão ligados diretamente aos apóstolos, e talvez porque foi usado por alguma seita e então a igreja preferiu não correr o risco e deixar de lado. Um outro gigante desse período também, um homem teólogo, filósofo cristão, que produziu muito material na antiguidade, é o Orígenes. Orígenes, ele foi da Academia de Alexandria, depois mudou-se para Cesareia. Então, ele está entre o Egito e a Palestina, né? Alexandria no Egito, Cesareia. Viveu no final do século II até o ano 254. Então, percebam que nós já viramos do século II para o século III. Esse Orígenes aceitava os 4 evangelhos, Atos, todas as epístolas paulinas, as 13, aceitava 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Também aceitava, olha só, livros apócrifos, Evangelho de Pedro, Evangelho aos Hebreus, Atos de Paulo, 1 Clemente, Epístola de Barnabé, Didaquê, Pastor de Hermas. Aceitava com reserva, portanto, antilogumena, aceitava com uma certa discussão, Tiago, é sempre os mesmos, né? Sim. Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João. Rejeitava completamente o Evangelho de Tomé, que é um evangelho muito popular, um evangelho antigo, provavelmente foi aproveitado como rascunho por Mateus e Marcos, quem sabe por Lucas. Então, um evangelho muito popular, mas o Orígenes rejeitava o evangelho dos 12, uma outra obra que também circulou, rejeitava o evangelho de Matias e rejeitava a pregação de Pedro. Um outro homem famoso desse período, aqui nós já vamos um pouco mais para frente, virada do século III para o século IV. Este homem, Eusébio, é contemporâneo da virada da igreja de religião proibida para religião permitida. Esse homem se chama Eusébio de Cesareia e ele é muito famoso porque ele escreveu a primeira história da igreja, é considerado o pai da história da igreja. A obra dele está disponível na internet, é de domínio público, está em português, é uma obra questionável, como qualquer obra de história daquela época, né? Questionável hoje se ele foi correto, não foi correto, mas ele é outro ponto de parada obrigatório para a gente entender a formação do cânon. Por quê?
Porque muito do que eu falei até agora, nós sabemos por causa de Eusébio. Por quê? Porque Eusébio escreveu a história da igreja desde a época do Novo Testamento até os seus dias. E ele pegou a virada. Ele viveu a igreja perseguida e ele viveu a igreja oficial, a igreja convertida, né? A igreja do imperador, a igreja imperial. Ele que estabeleceu para nós a classificação homologomena, antilogomena, apócrifos e heréticos. Então é através dele que nós ficamos sabendo que 20 livros foram aceitos por toda a igreja sem contestação. É por causa dele que nós ficamos sabendo dos livros antilogomena. É por causa dele que nós ficamos sabendo que alguns livros foram não aceitos no cânon, livros apócrifos, como Atos de Paulo, Pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé, de Daquei, etc. Então, nesta virada do ano 200 para o ano 300, o Eusébio nos dá um testemunho de que a discussão do cânon já está madura. Ou seja, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. E a partir daí, então, nós temos, veja, nós não temos um concílio, uma autoridade da igreja dizendo quem é quem. Nós temos um historiador dizendo para nós quem entrou, quem não entrou até os seus dias. Então, o Eusébio para nós é fundamental. Começamos com Marcion, que fez aquele cânon Mequetrefe, né? Depois de Marcion, uma reação da igreja dizendo, não, esses livros são nossos. E vamos analisar melhor, vamos analisar. Então, vocês perceberam aí a presença de certos livros apócrifos, livros estranhos, no meio dos escritos aceitos, até bater em Eusébio. Eusébio vai nos dizer, olha, nos meus dias, tais e tais livros são aceitos, são homologomena. 7 livros foram debatidos, mas hoje são aceitos. E os demais não são aceitos. Ou porque são apócrifos, não têm o mesmo status canônico, ou porque são falsos e heréticos mesmo, e a igreja os rejeitou. Aí o cânon do Marcion foi declarado inelegível. Foi declarado inelegível, exatamente. A heresia marcionita foi definitivamente banida da igreja como sendo prejudicial. Né? Só um comentário da Ildes, um momento histórico muito parecido com o que estamos vivendo. Precisamos reagir contra esses vigaristas que estão por aí. Porque cada época da história tem o seu desafio. Exatamente, né? exatamente. Porque eu fico bem pensando lembrado. que seria tão fácil Jesus já tivesse, de repente, usado a sua... Sem debate, né? E deixado uma lista, Sim. né? Assim, vai surgir muita confusão, então para não ter, vocês não incorrerem em erro, eu vou deixar a lista do certo, deixa com o líder, né? Com o Pedro. Eles não fizeram isso. Tipo assim, não tem coisa milagrosa, ninguém sonha, e se sonhar, os outros não vão acreditar. Vocês estão me fazendo lembrar o apóstolo Paulo, quando ele fala, eu sei que depois da minha partida virão lobos, devoradores, não pouparão o rebanho. Mesmo assim, não pegam em armas. Né? Nós seremos cristãos. A Ildes tem toda a razão, a Irene, quando faz essa lembrança também, porque hoje nós temos inimigos no sentido ideológico, né? Fora da igreja e dentro da igreja. Então, o momento é muito crítico. E o momento requer reações teológicas. Os cristãos deveriam debater profundamente esses temas que estão nos dividindo, né? É uma pena que as nossas igrejas de hoje não façam mais concílios, grandes sínodos para debater essas questões. Quando fazem, é apenas fundo de quintal, né? Fundo de quintal é uma maneira jocosa de dizer, bairrista, né?
É a igreja presbiteriana defendendo se mulher pode subir no púlpito, não pode subir no púlpito, é o outro ali debatendo se pode prender o cabelo, não pode soltar o cabelo, essa baboseira toda, né? E as grandes questões, né? As grandes questões importantes para nós vivermos a nossa fé neste tempo estão relegadas a segundo plano. E aí é uma festa, né? É uma festa, é uma maluquice total. Né? O Silvio Javala está dizendo, é muito difícil para os povos não ocidentais crerem no cânon do Novo Testamento. Primeiro é que todos os livros canonizados são de cartas enviadas ao Império Romano, talvez exceto a carta aos Hebreus. Muitos apóstolos de Jesus foram pregar em vários lugares e enviaram cartas para fora do Império Romano. Onde estão essas cartas? Algumas delas aparecem naquela altura e não foram aceitas. Por que só as cartas do Império do Mal foram aceitas? São muitas perguntas. É uma boa pergunta. Por outro lado, Silvio, meu irmão, nós não temos ciência desses escritos, né? Então, assim, se perderam no sentido total, né? Porque enquanto nós temos, de um lado, dezenas, talvez até centenas de escritos que nós classificamos, a igreja, né? A igreja da história, classificou como apócrifo ou pseudepígrafo, esses eventuais escritos de outros apóstolos de outras regiões não sobreviveram, né? Então, a menos que uma cabra um dia, né, tropece numa pedra, caia num buraco e a gente descubra esses escritos em alguma gruta, em algum convento, em algum porão, em algum lugar oculto, nós não temos sequer como debater. Na aula passada, eu mencionei aquelas diferenças canônicas da igreja copta, da igreja síria, da igreja armênia, da igreja etíope, né? Que tem lá seus escritos, mas assim, ainda precisam ser, é um trabalho da arqueologia que está em aberto, né? Não temos conhecimento da existência desse material, portanto, o debate, né, para o bem e para o mal, tem que se restringir a estes escritos. Os escritos que foram debatidos são da Igreja Oriental e Ocidental, né? Então, assim, hoje se tem conhecimento de material que circulou na Igreja desde a Armênia, né, na Ásia, né, a Ásia... mais ou menos a Ásia Menor ali, né, o Oriente, passando por todo o norte da África até a Europa, né? Então, como eu disse na aula passada, o cânon, os protestantes nunca fecharam o cânon, né? Se alguma cabra tropeçar numa pedra, cair num buraco e a gente descobrir, como esse cânon muratoriano. Esse cânon muratoriano foi achado na Itália, né? E eu acredito, modéstia à parte, acredito que deve haver material oculto, porque a igreja viveu nas catacumbas, entende? E muito desses sítios arqueológicos não estão disponíveis. São hoje dominados, por exemplo, por países islâmicos fundamentalistas, que jamais permitirão escavações arqueológicas. É possível que haja no Irã, no Iraque, na Síria, sei lá, é possível que haja esconderijos, né, e materiais ocultos, né? Alguns desses códices famosos do Novo Testamento foram comprados em bazares. Alguns escritos foram destruídos no Oriente, porque ninguém sabia nem o que era, né? Qual que é o códice? Tem um códice famoso, sinaítico. Códice sinaítico, que hoje está na Inglaterra, foi comprado por um imperador russo num bazar. Não me lembro agora onde que ele comprou, se no Egito, comprou, né? Comprou lá do mercador, lá. O cara tinha um monte de quinquilharias lá, de velharia, o cara mandou comprar, né? E depois a União Soviética, como era comunista e não tinha interesse, vendeu por uma fortuna para a Inglaterra. E está na Inglaterra hoje, um dos mais importantes códices
do Novo Testamento, que é o Códice Sinaítico. Então, meu irmão, quem sabe um dia, né, lá na Índia, alguém ache uma epístola de São Tomé, né, alguma coisa assim, é possível. Sim. Mais alguns nomes importantíssimos aqui para a gente fechar esta parte. Atanásio de Alexandria, arcebispo de Alexandria, teólogo. Esse já viveu na igreja romana, na igreja apoiada pelo imperador. Ele é do ano 293 a 373. Atanásio é um teólogo muito importante para a teologia cristã, porque ele foi fundamental para combater a heresia ariana, né? A versão moderna do arianismo é a Igreja dos Testemunhas de Jeová, né? E ele foi fundamental na formulação da doutrina da Trindade. Então, ele é um teólogo importantíssimo. E ele, então, já estabelece num documento do ano 367 os 27 livros do Novo Testamento. Não que ele tenha formulado um cânon, mas nos seus escritos não reconhece nenhum outro livro a não ser os 27 que já estão aqui na nossa Bíblia. Percebam então vocês que nós chegamos aqui ao ano 400. Nós chegamos na beira do ano 400. O que falta agora? Falta o Jerônimo, né, que é o tradutor da Vulgata, São Jerônimo, né, um teólogo, e o Agostinho, que são mais ou menos desse período. O Jerônimo é do ano 347 a 420, portanto, já nasce na Igreja do Império, na Igreja Imperial, o Agostinho também. Ambos são grandes luminares da Igreja desse período, fundamentais para a formação da Igreja Romana, da Igreja que vai conhecer a sua orfandade, né? Que vai se tornar livre do Império para assumir a ponta do poder no Ocidente. O Jerônimo e o Agostinho são fundamentais para consolidar o cânon. Por quê? O Jerônimo porque traduz a Bíblia para o latim. Aliás, traduz, mas ele é o autor, né, o tradutor da Bíblia oficial da Igreja Romana, que é a Bíblia Vulgata. Ao redigir, ao compor a Bíblia Vulgata, ele é obrigado a decidir quais livros entram, quais livros não entram, e ele adotou, então, o cânon do Antigo Testamento para a Bíblia, da Bíblia Septuaginta, né? A Bíblia como está hoje até hoje na Igreja, na Bíblia Católica, com os livros deuterocanônicos, que nós chamamos de apócrifos, né? E para o Novo Testamento, os 27 livros documentados por Atanásio. E o Agostinho, que é o grande teólogo, maior dos pais da Igreja, até o ano 1000, né, até São Tomás de Aquino, por aí, o grande teólogo que praticamente cria a doutrina católica medieval, Agostinho, bate o martelo de toda forma, reconhecendo o cânon como estava formulado nos seus dias. Então vocês percebem que foi um longo processo que atravessa os anos de chumbo, né, da perseguição imperial e chega lá na Igreja de Constantino, em 312, já definido. E então, com maior tranquilidade, agora sob a proteção do imperador, né, esses bispos, então, esses teólogos podem se reunir, podem debater e podem, então, fechar a questão em torno do cânon do Antigo e principalmente, né, que é o nosso tema de hoje, do Novo Testamento.
O Silvio mencionou aí a questão da Igreja Ocidental e Igreja Oriental. Vejam, a preocupação agora da formulação do cânon está ocorrendo no Ocidente. Porque o Ocidente é que vai enfrentar esta necessidade. O Oriente trata o cânon do Novo Testamento mais lentamente. Eu não sei se vocês lembram da aula passada, como eles vão debatendo a questão mais calmamente, né? Então, a formulação do cânon vai se dar no Novo Testamento, porque é no Novo Testamento que a questão foi enfrentada, né, pelos pais da igreja, pelo imperador, pelas autoridades, e não no Oriente, onde a igreja tratou a questão com uma forma mais lenta, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma data, apenas no ano 508, os orientais, né, as igrejas copta, Geórgia, Armênia, Síria, Etíope e tal, vão fechar a questão com respeito ao Antilogumena, né? Por quê? Porque é outra igreja, é outro mundo. Lembra que o império está separado, né? A igreja ocidental segue Roma, a igreja oriental segue Constantinopla, tá? Depois, quando o lado oriental estiver para cair, quase perto da Reforma Protestante, o Oriente vai inundar o Ocidente de manuscritos. Por quê? Porque eles têm material que o Ocidente não conhece, né? E esse material trazido por eles para o Ocidente vai melhorar enormemente a qualidade dos manuscritos do Ocidente, né? Porque em 1450 e pouco, vai cair o Oriente na mão dos muçulmanos, né? E os teólogos do Oriente correm para o Ocidente, trazem pergaminhos, trazem manuscritos, trazem tudo para o Ocidente, e o Ocidente então topa com uma riqueza imensa de manuscritos e tal. Mas isso eu já falei na história da Bíblia, né? Não é matéria de hoje, ok? Rapidamente, só para fechar essa questão, a terceira fase. A terceira fase é a fase dos concílios. Então, até agora eu falei na fase dos pais da igreja, dos teólogos, dos homens, que trataram da questão e foram amadurecendo a ideia num longo processo intestino da igreja, né? Interno da igreja, até chegar a essa maturidade extremamente criteriosa de quais livros deveriam ser de aceitação universal da igreja. A terceira fase já é uma fase sinodal ou conciliar. E esta fase só pode acontecer sob a proteção do imperador, é óbvio. Como que os cristãos vão se reunir? Como os cristãos poderiam fazer um concílio sendo religião proibida? Eles iriam fazer um concílio aonde? No cemitério, né? Não. Então, esses concílios só podem acontecer na igreja em paz. Então, a terceira fase da canonização é essa que eu vou falar agora para vocês. Alguns concílios que, mesmo não sendo universais, né, ou sínodos, mesmo não sendo universais, tratam da questão e comprovam aquilo, ou seja, formalizam aquilo que a igreja já assentou internamente. Então, o que nós vamos ter nessa terceira fase? Documentos formais, conciliares ou sinodais. Então, não é já agora um documento de Atanásio, um documento de Jerônimo. Agora já não é nesse nível. Agora já é num nível sinodal. O que é sinodal? A reunião de bispos debatendo uma questão, no final da qual eles editam um documento e esse documento passa a ter validade para toda a igreja. Graças a Deus isso aconteceu antes do cisma, né?
porque garante que a igreja tenha a mesma Bíblia no Oriente e no Ocidente. Porque a partir do ano 1054, as igrejas seguem seus próprios caminhos, né? Então, o primeiro sínodo importante que trata da questão do cânon é no ano 382. Ano 382 foi convocado e presidido pelo Papa Damaso I. Papa é os católicos que chamam, né? Nessa época ainda não se pode falar em Papa. O que se pode falar é Bispo de Roma. E Roma, por ser a capital do Império Ocidental, reivindica para si a proeminência sobre os demais bispos. Então, ainda se está na construção do papado, tá? Isso é importante, é um dado histórico. Mas esse Papa Damaso I, que é também o que encomenda a Vulgata para Jerônimo, convoca um sínodo para definir a questão do cânon e, ao final, os 27 livros do cânon atual foram aprovados. Havia uma dúvida apenas a respeito do livro de Apocalipse, mas aqui a questão foi definitivamente liquidada. No ano 405, um outro bispo de Roma, né, que os católicos vão chamar de Papa, mas eu vou chamar de bispo de Roma, num documento, numa carta, confirma que o cânon do Novo Testamento é de 27 livros. Portanto, esse documento já segue a carta do Sínodo de Roma. Então, nós temos aí uma reunião da igreja que confirma aquilo que já estava em processo no seio da igreja. No ano 393, um concílio local no norte da África, chamado Concílio de Hipona. Hipona é a cidade de Agostinho, então não é um concílio universal, mas é um concílio local. A Igreja da África define também, por sua vez, o cânon das Escrituras, dizendo exatamente assim, estou citando o cânon número 36. E do Novo Testamento, 4 livros dos Evangelhos, 1 Atos dos Apóstolos, 13 epístolas de Paulo, uma do mesmo aos Hebreus, considerava que Hebreus era de Paulo, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Tiago, 1 de Judas e Apocalipse de João. Sobre a confirmação deste cânon, se consultará a igreja do outro lado do mar. A leitura da paixão dos mártires será permitida na celebração de seus respectivos aniversários. Então, confirma o cânon, vai consultar a Europa, Roma, né? E permite a leitura de uma obra chamada Paixão dos Mártires. Por quê? Porque a igreja agora já não é mais perseguida e ela tem dezenas de testemunhos, né, de cristãos martirizados, cujo testemunho deve ser conhecido pelos demais cristãos como exemplo de fé. Ok? E um terceiro concílio, o Concílio de Cartago, também norte da África, no ano 397, publica um cânon da Bíblia. Quanto ao Novo Testamento, 4 evangelhos, 1 livro de Atos dos Apóstolos, 13 cartas paulinas, 1 carta para os Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Tiago, 1 de Judas e o Apocalipse de João, que foi confirmado num outro concílio em 419. Então vocês percebem que a igreja vai tendo condições de confirmar estas questões para dirimir e afastar qualquer dúvida. Muito tempo depois, 1000 anos depois, já na Baixa Idade Média, um concílio de Florença
em 1439, percebam que eu pulei 1000 anos, um concílio de Florença, da Igreja Católica, portanto a Igreja Ocidental, a Igreja já medieval, poderosa, reafirma a extensão do cânon do Novo Testamento numa tentativa de se aproximar da Igreja Ortodoxa, a Igreja de Constantinopla, que estava sob a ameaça dos turcos muçulmanos. Então aqui uma tentativa de aproximação da Igreja de Roma e da Igreja de Constantinopla. Eles tratam de novo da questão do cânon para verificar se isso poderia ajudar a Igreja do Oriente, a Igreja do Ocidente se reconciliar. Mas acabou não dando certo, porque a Igreja Oriental vai ser destruída. No Concílio de Trento, que é aquele concílio que eu citei na aula passada, que é o concílio pós-reforma protestante, que nós protestantes chamamos de concílio da contra-reforma, mas a Igreja Católica chama de reforma, porque não reconhece a nossa reforma, obviamente. Então, nós protestantes chamamos a nossa reforma de reforma protestante e a reforma católica de contra-reforma. E a Igreja Católica, obviamente, vai chamar de Concílio da Reforma de Trento, em 1545, ante os questionamentos a respeito da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ela bate o martelo a respeito do cânon do Antigo Testamento, inclusive edita um decreto excomungando quem discordasse dela, mas no que diz respeito ao Novo Testamento, ela confirma aquilo que já era aceito por todos, inclusive por protestantes, né? Então, no ano de 1546, ela confirma um decreto pelo qual ela estabelece o cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os concílios protestantes recentes, as confissões de fé reformada, de Westminster, da Igreja Anglicana, das igrejas luteranas, nenhuma delas alterou a formação, embora eu tenha falado, né? Embora Lutero tenha discutido se Tiago, Apocalipse e tal, mas nenhuma delas alterou o cânon do Novo Testamento. Uau! Terminei às 21h28. O que eu falei hoje? Dividi a história da igreja, a história do cânon em 3 períodos. Um período de contestação, de luta contra os heréticos, né? Que vai até o ano 200 por aí. Um período de reação dos pais da igreja, de consolidação do cânon, e depois, então, um período de definição até chegar ao período dos concílios e da definição do cânon do Novo Testamento. A Ildes diz assim, estou me sentindo aluna de pós-graduação em teologia. Verdade. Gente, de fato, o conteúdo é pesado, né? É muita cara de pau minha, né? Mas é da minha teimosia dar esse conhecimento aos irmãos, porque eu não conheço diferença e divisão entre leigo e clero. E eu acho justo que os cristãos saibam a história do livro que eles têm nas mãos. De um lado, você tem aqueles que acham que a Bíblia é um livro bobo, antigo, que tem que ser atualizado, reescrito e etc. Do outro lado, você tem aqueles que acham que a Bíblia caiu do céu em português com zíper, né? Então, no meio dessa selva, eu espero que esse curso sirva para reaproximar os cristãos da Bíblia, de Jesus Cristo, da revelação, da fé, perceber que esse livro tem uma história sangrenta, uma história cruenta,
e uma história de sobrevivência, de resistência, de lutas, né? E que está aí como um tesouro para nós, né? Com seus erros e acertos, está aí. A Ana Mar diz, grande professor Eliseu. Obrigado, gente. Hoje o conteúdo está aplicável aos nossos dias. Que bom, e como que bom está que difícil vocês... conviver com a igreja atual, parece um grande clube de lazer. Então, de certa forma, é Namar, né, que falou? Namar, Namar e irmãos e irmãs, de certa forma, meus irmãos, isso seria assunto para um segundo curso de bibliologia. A Bíblia está num fogo cruzado. A Bíblia está sofrendo um assédio e um achaque e uma demolição de dentro e de fora. Porque, por um lado, os fundamentalistas a transformaram numa arma de guerra, e, por outro lado, os outros cristãos que querem escapar da armadilha fundamentalista não sabem o que fazer com esse livro. Então, eu espero que esse meu curso sirva como ponto de partida, né, para a gente voltar a pensar nesse livro como ele é de fato. Ele é um livro sagrado, de revelação, ele é um livro com seus problemas, com suas virtudes, é um livro que tem sua história, tem seu debate e está aí, né? Nós o recebemos, nós não o inventamos, nós o recebemos, nós o herdamos, né? E nós precisamos resolver, nós precisamos saber usá-lo. Ele continua matando pessoas e fazendo vítimas. O que nós vamos fazer, né? Esse livro continua fazendo vítimas, ele continua fazendo estrago, ele continua matando, ferindo, né? Mas ele não pretende nada disso, ele pretende ser luz, ele pretende ser alimento. Mas depende dos mestres, depende daqueles tertulianos, agostinhos, jerônimos, inácios, depende desses caras e dessas caras, desses teólogos e teólogas, que desçam das suas torres de marfim e vão para o chão falar sobre esse livro. Porque as pessoas que estão falando sobre esse livro, ou estão tratando esse livro como se ele fosse uma obra caída do céu, ou estão tratando esse livro como um livro erudito, que você não pode ler. Olha, não vá ler a Bíblia, hein? Para ler a Bíblia você tem que estudar comigo, tem que comprar meu curso. Não vá ler a Bíblia, porque esse livro, você não sabe, ele é um livro culto, erudito, você tem que fazer 1001 cursos e tal, para poder ler a Bíblia. Bom, o que eu vou fazer? Eu sou teimoso, né? Eu quero ler a Bíblia como Frei Carlos Mesters. A Bíblia do povo, a Bíblia veio do povo, pertence ao povo. Ela tem que iluminar a caminhada do povo. Ela tem que iluminar a luta das mães, das mulheres, dos homens, dos índios, dos negros, dos sem terra. O que vai fazer? Ela pertence a esse povo. Então, nesse chão ela pode ser lida, né? E eu espero que esse meu curso devolva a Bíblia ao povo. O Gilberto Carletti agradeceu. Muito obrigado pelo conhecimento repassado. Gente. Parabéns novamente. Obrigado. Amigão. E a Ildes diz, agradeço aos teólogos Irene e professor Eliseu pela dedicação, zelo e carinho com todos os alunos. Quem Obrigado, faz toda gente. Pesquisa é Eliseu, tá, gente? Mas eu agradeço aqui o apoio da Irene, porque não é fácil fazer o que ela faz, está aqui todo dia comigo na peleia, como diziam os gaúchos e gaúchas. E a Namar, quando você falou de leigo, ela, acho que com respeito a esse comentário, ela diz, Eliseu, você é demais, que legal, em Cristo somos todos um. Exatamente. Esse é um princípio muito protestante. A Bíblia tem que ser interpretada na comunidade, no encontro do povo de Deus que ela se revela. É com essa fé que nós devemos lê-la, né? Então, eu sou uma pessoa, eu sou apaixonado pela Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia com 7 anos de idade, eu aprendi a ler na Bíblia, eu me lembro até hoje de ler Gênesis 1:1,
e falando Deus criou a luz, e minha mãe não é luz, e menino, é luz, né? Então amo a Bíblia, já li várias vezes, e continuo aprendendo, continuo lutando, continuo tentando aprender. A Irene também é uma peregrina, já perdeu a conta de quantas vezes leu a Bíblia em diversas versões, e é deste coração que eu então entrego para vocês esse curso de 10 aulas, esperando revê-los em breve numa segunda etapa para nós discutirmos questões mais complexas. Questões de exegese, de interpretação, de uso das escrituras, questão do fundamentalismo, questão do liberalismo, questão da atualização das escrituras, tem que atualizar, não tem que atualizar, tem que reescrever a Bíblia, não tem que reescrever a Bíblia. O que a gente faz com esse livro, né? A gente vai ser xiita, a gente vai ser fundamentalista, a gente vai matar em nome desse livro, ou a gente vai usar esse livro para salvar a vida, né? Para dar testemunho do Cristo vivo, né? Então espero revê-los. Nos vemos no domingo. Mais alguma pergunta, comentário? Não, comentário. Paulo Cortellini está agradecendo também. Valeu, legal, gratidão. Paulo. E eu quero agradecer o Sérgio Buco também por que enviou estrelas para ajudar o canal. Obrigado, gente. E a Ana Mar, que bacana. Linda história de estudioso da Bíblia. Que legal. Deus o abençoe muito. Legal. Gente, então, fica aí o nosso abraço. Nos vemos no domingo, naquela aventura sobre o reino de Deus. Tchau. Gente. Tchau, pessoal do... Beijão.